Olá pessoal, hoje eu estou aqui para dar continuidade à quinta parte do meu vídeo, o tema foi sobre a formação da cultura israelense, que é diferente, bem diferente da cultura judaica. Bom, como assim é diferente? Se o Estado é judaico, como é que pode ser diferente? Bom, na quinta parte do meu vídeo nós falamos bastante sobre isso e hoje eu vim para dar uma resumida e dar uma conclusão sobre essa questão. O Estado é judaico, realmente, mas existem várias tradições no judaísmo. Já foi falado aqui sobre os Ashkenazes, Mizorhinos, Sefarades, Falachas, enfim. Como é pegar todas essas tradições, levar para um lugar só e construir um Estado e construir uma cultura comum entre todas essas tradições? Sendo que muitas vezes nem mesmo os próprios Ashkenazis reconheciam uns aos outros. Bom, a partir daí a gente vai ter a questão da formação da discriminação no Estado de Israel contemporâneo, que não é diferente da discriminação em qualquer outro lugar do mundo. Todo lugar do mundo tem discriminação. Bom, a gente sabe, a gente já viu que os construtores do projeto sionista foram judeus ashkenazes, judeus da Europa Oriental e da Europa Central. Vimos que a questão de Herzl, Theodor Herzl, um judeu ashkenazi, nascido em Budapeste, na Hungria, que fundou o movimento sionista, se tornou o primeiro presidente do movimento sionista, escreveu o livro O Estado Judaico, no qual ele dita as diretrizes para se chegar à fundação de um Estado judaico, e grande parte para não dizer 99,9% dos que financiaram o movimento sionista eram ashkenazes. Bom, quando o Estado de Israel se tornou independente em 14 de maio de 1948, grande parte da população israelense judia era ashkenazi. Posteriormente vieram os Mizorhinos. E bem mais tarde, já em 1991, vieram os judeus falachas, os judeus da Europa, da Etiópia, em 1991. Bom, se a gente estudar a tradição judaica, a gente vai observar que os falachas são bastante diferentes dos ashkenazes, que por sua vez são bastante diferentes dos Mizorhinos. Como construir uma cultura comum? Seria, bom, como eu pegar um prato com arroz e feijão e um complemento, um bife, um peixe, comer e depois vomitar. Esse seria o resultado, né, da mistura de tudo isso. Não estou usando essa questão do vômito no sentido pejorativo, né? Muitos antropólogos utilizam essa forma de explicar, chamando de antropofagia cultural, ou seja, você pega elementos de várias culturas e deglude aquilo e devolve. Enfim, foi mais ou menos o que aconteceu no Estado de Israel. Quando os Mizorhinos chegaram num segundo momento no Estado de Israel, se causou uma grande estranheza, né? Houve uma grande estranheza entre os judeus ashkenazes e os judeus Mizorhinos. Isso porque, como já foi dito, são tradições bastante diferentes, né? E por sua vez, os ashkenazes, muitos bem educados, trouxeram consigo a cultura do iluminismo, da Revolução Industrial, técnicas comerciais. Muitos que emigraram, sobreviventes do Holocausto, entre eles estavam médicos, engenheiros, estavam pessoas bem profissionalizadas, vamos dizer assim. Encontraram uma oportunidade de desenvolver a sua profissão e as suas técnicas dentro do Estado de Israel, ao contrário dos Mizorhinos, que vieram de estados de maioria islâmica,
de maioria muçulmana. A gente sabe que o norte da África e o Oriente Médio e boa parte da Ásia Central são países de maioria muçulmana que não tiveram uma ligação com o iluminismo, ou não tiveram uma ligação tão forte com o iluminismo da mesma maneira como os países da Europa Central e da Europa de uma forma geral tiveram. Bom, no primeiro contato entre os Ashkenazes e os Mizorhins, que chegaram lá, que encontraram um estado, vamos dizer assim, já fundado, já bastante adiantado. É claro que muita coisa se construiu com a ajuda dos Mizorhins e se constrói até hoje, porque o Estado de Israel está em processo de reconstrução. Muitos rabinos, muitos sábios judeus são categoricamente pragmáticos em afirmar isso. Porém, eles encontraram um Estado já fundado, vamos dizer assim, e foram acolhidos em Israel porque foram considerados traidores dentro de muitos estados islâmicos onde moravam. Bom, onde viviam há séculos. Bom, como se deu esse processo de estranheza? Bom, a Golda Meir, que foi uma das figuras mais ilustres de Israel, uma das maiores chefes de Estado de Israel contemporâneo, ela foi bem... se faz uma citação até hoje da estranheza que os Mizorhins causaram na Golda Meir. Como assim, se eles são judeus? Eles não falam indígena? Nós precisamos dar educação europeia a esses judeus. Uma forma de colonizar, uma forma de não respeitar as tradições e a cultura do outro, de não aceitar o outro como ele é. Isso é uma característica não apenas de judeu, não apenas de cristão, não apenas de muçulmanos, de budistas, é uma característica do ser humano. E a gente tem que aprender a lidar com isso e a se policiar em relação a isso. Bom, segundo relatos de Mizorhins que chegaram no Estado de Israel e vivem lá até hoje, desde a sua fundação, já estão velhinhos, mas estão lá. Bom, eles recebiam livros falando de Holocausto, falando de Adolf Hitler, falando nas escolas, livros didáticos falando da história judaica, mas da história judaica ashkenazi. Bom, outra característica dos Mizorhins em Israel. Muitos Mizorhins, ao chegarem a Israel, trocaram de sobrenome, trocaram seu sobrenome muitas vezes árabe, para sobrenomes alemãos, principalmente com man, terminado em man, como Cooperman, Goldman, Golfman, enfim, para tentar ter uma oportunidade melhor, porque os Mizorhins eram, e muitos deles, a grande maioria deles continuam sendo, motorista de ônibus, balconista de supermercado, açougueiro, jornaleiro, enquanto muitos ashkenazes são médicos, são engenheiros, enfim, são executivos, são diplomatas, têm cargos, vamos dizer assim, excelentemente remunerados, moram em bairros bastante favorecidos de Tel Aviv, enquanto muitos Mizorhins vivem em Beersheba, em Kiryat Gat, em Ashkelon, enfim, em outras cidades de Israel menos favorecidas. Bom, a palavra tzaba, como eu já expliquei anteriormente, é uma alusão a uma flor que nasce no pé de cacto, também conhecido como mandacaru aqui no Brasil.
né? E essa alusão é devido porque ela é dura por fora, mas doce por dentro. E a intenção de se criar uma cultura tsabar, né? Quando se chama um judeu de tsabar, né? É um judeu nascido em Israel, ou seja, um judeu assimilado, um judeu que nasceu na cultura israelense, dentro de toda a cultura que o projeto sionista se propôs a criar dentro de um Estado judaico na Palestina, né? E sendo essa cultura, sendo um judeu que faz aliar, né, um judeu de outro país, como eu mesmo, inclusive figuras como o Rabino Henri Sobel, que decidi fazer aliar e se mudar para o Estado de Israel, adquirir cidadania israelense, lá chegará e encontrará, vamos dizer assim, levará vícios da cultura de onde ele viveu toda a vida dele. Eu, por exemplo, tenho 32 anos, né? Muitos anos vivendo no Brasil, nunca vivi em Israel. Imigrando para Israel, evidentemente que eu estranharia muita coisa da cultura israelense, embora a cultura israelense seja embebida de judaísmo, mas um judaísmo que é multifacial, que tem várias interpretações, várias tradições, inclusive dentro da cultura Ashkenazi, como nós já falamos aí dos Haredis da Lituânia, que são judeus ultra-ortodoxos com costume bastante diferenciado dos outros Ashkenazes, né? Bom, o judeu que faz aliar, ele aspira o mais rapidamente se tornar um tsabar, ou seja, um judeu assimilado, um judeu que vamos dizer assim, aprendeu a ser um israelense dentro da cultura. Por isso, os judeus recém-naturalizados israelenses são muito questionados a respeito de há quanto tempo estão vivendo em Israel, de onde vieram, né? E, infelizmente, também de qual a tradição do judaísmo a qual eles pertencem. Bom, em relação a essa questão Ashkenazi versus Mizorhim versus Falachas. Bom, os Falachas vivem bem melhor em Israel do que viviam na Etiópia, isso é fato, mas vivem em cidades de fronteira. Muitos deles vivem de ganhar ajuda do governo, o que equivaleria aqui no Brasil a um Bolsa Família. Muitos se envolvem na criminalidade por falta de oportunidade. Enfim, e muitos vivem de subemprego. E a mesma coisa acontece com os Mizorhims e Sefaradi, né? Inclusive, muitos Ashkenazes israelenses admitem que não odiam os falachas, mas que a maioria deles não tem, de fato, amizade com os falachas. E eu creio que realmente não haja ódio, né? Haja talvez um sentimento de estranheza. Puxa, será que isso é judeu realmente? E tão diferente de mim, tão diferente daquilo que eu estou acostumado, tão diferente dos valores que eu vivi a minha vida inteira, né? Haja um sentimento de estranheza. Bom, essa cultura, pelo fato do Estado de Israel ser recente, essa cultura ela ainda está em processo de construção, né? E como toda cultura, inclusive a cultura brasileira, né, que tem aí, vamos dizer assim, seus 500 anos, está em processo de constante transformação. Mas o fato é que nós não vemos judeus falachas ou Mizorhims ou mesmo sefarades que ocupem grandes cargos no governo de Israel,
né, vamos dizer assim, que tenham sido primeiro-ministros de Israel, que tenham ocupado cargos políticos importantes dentro do governo de Israel. A gente não vê, né? Os Mitzorhims de fato ocupam esse tipo de função. São jornaleiros, são açougueiros, são balconistas de farmácia, são fruteiros. E, bom, ao meu ver, isso não diminui nada. Mas, inclusive, tem um livro sobre a cultura israelense, da Dona Rosenthal, né, que viveu toda a vida dela no Estado de Israel, e ela escreve sobre isso, né? As diferenças entre as escolas askenazes e as escolas mitzorhims e as escolas que atendem aos falachas, né? As diferenças da capacidade dos askenazes passarem nos vestibulares das melhores universidades israelenses e dos mitzorhims não conseguirem, né? E muitos inclusive dos falachas também não conseguirem. Muitos alegam até da falta de força de vontade dos falachas, e os falachas retrucam dizendo: poxa, se nós não tivéssemos força de vontade, muitos de nós não tinham vindo a pé da Etiópia até aqui, até Israel. Bem, tudo isso é uma discussão muito complexa, muito complicada. A questão da cultura judaica, ela perpassa também sobre uma questão ideológica da remontagem, da reconstrução da cultura hebraica, ou seja, dos antigos hebreus. Então, a retomada da fala cotidiana do idioma hebraico, o que não era falado. Os judeus mitzorhims falavam árabe e utilizavam o hebraico como idioma sagrado somente nas cerimônias religiosas. Os judeus askenazes, os que não falavam alemão, falavam ídis e usavam apenas o hebraico nas cerimônias religiosas. Os judeus falachas falavam amárico e usavam o hebraico, um hebraico bastante arcaico, chamado hebraico falacha, né? Também somente nas cerimônias religiosas. Não fato só de ressurreição do hebraico, mas como a questão da ressurreição do hebraico, mas da cultura hebraica. O que seria a cultura hebraica? Tudo que remonta à cultura hebraica, inclusive a ideologia defendida até por muitos partidos políticos israelenses, da retomada dos territórios, de todos os territórios da época do reinado do rei Davi, né? Bom, além disso, vamos lá, a questão dos nomes e dos sobrenomes. Goldman, Cooperman, Koifman, nada disso é sobrenome judeu. Hoffman, Oppenheimer, nada disso é sobrenome judeu. Isso é sobrenome alemão, né? Muitos dos que emigraram para cá, pro Brasil, fugindo do Holocausto, não tiveram essa preocupação com essa questão da construção de uma cultura hebraica, porque eles não emigraram para um estado de maioria judaica, eles não emigraram para Israel, emigraram para o Brasil, que foi aonde deu para eles emigrarem. Outros emigraram para os Estados Unidos, para o México e para os outros 4 cantos do mundo, né? E não tiveram essa preocupação com o sobrenome. Eu pretendo fazer um vídeo só para a questão do sobrenome. E continuaram mantendo a questão do sobrenome que eles tinham lá na Europa, né? Hoffman, Goldman, Cooperman, Rothschild, Ludman, enfim, Blockman, enfim. Outros mudaram de sobrenome para sobrenomes comuns, né? Inclusive Ashkenazis, Mitzorhims, que entraram aqui, mudaram para sobrenomes comuns, como Silva, Silveira, Ferreira,
Lira, enfim, Costa, esses sobrenomes comuns que a gente encontra no cotidiano brasileiro. Mas isso porque houve um processo, principalmente durante a ditadura militar, também durante o governo Vargas, de rejeitar imigrantes, né? Uma espécie de sentimento. Durante a ditadura militar houve um período de eugenia, um período de falsa, seria até ridículo falar em eugenia no Brasil, porque o povo brasileiro etnicamente é o mais misturado do mundo, né? Mas houve essa paranoia da eugenia aqui no Brasil durante um período específico da ditadura militar. E durante a era Vargas, por exemplo, se tinha horror a judeu. Então, os judeus que vinham para cá, muitos deles askenazes, trocavam de sobrenome. Uma das mais famosas que trocou de nome e de sobrenome foi a escritora ucraniana Clarice Lispector, né? Trocou de nome e de sobrenome, não só ela, como a família toda. Esse sobrenome Lispector é um sobrenome latino, né? Que não tem nada a ver com o ucraniano ou o russo, que é falado na Ucrânia, que vem do tronco de línguas eslavas. Trocaram porque queriam viver uma vida em paz. Muitos nazistas que vieram se esconder no sul do Brasil, que vieram se esconder no Uruguai e na Argentina, também trocaram seus sobrenomes para sobrenomes latinos. E muitos que não eram nazistas, mas eram alemãos católicos, que eram até contra o nazismo, mas que estavam fugindo da Europa, que foi palco de horrores da Segunda Guerra, e querendo uma vida melhor, que fugiram aqui para a América do Sul, que fugiram para os Estados Unidos, também trocaram de sobrenome. Eu, inclusive, conheci uma menina, né, que o avô dela tinha um sobrenome chamado Niederauer, né? Era Maria Alice, e o avô dela era um católico, era contra o nazismo, e teve que trocar de sobrenome aqui porque ele começou a ser perseguido aqui, porque acharam que ele era nazista no tempo que ele veio para cá. Era um tempo da caça às bruxas, da caça aos nazistas. Bom, até o século XVIII, os judeus não se preocupavam muito com a questão do sobrenome, falando dos judeus askenazis, né? Eles se preocupavam em ter o registro dentro das próprias comunidades judaicas. Por exemplo, se um indivíduo era filho de Jacó, né? Jacó, os judeus têm o costume de adotar nomes da Bíblia hebraica, se colocava Abraão ben Jacó, né? Abraão ben Jacob, Abraão filho de Jacó. Mas com a progressão da construção do aparelho estatal, né, da complexidade do aparelho estatal, foi exigido dos judeus falando do recorte aqui, Ashkenazi, nesse momento específico, dos judeus na Europa, que eles adotassem um sobrenome. E muitos adotaram sobrenomes de cidades, muitos adotaram sobrenomes principalmente de cidades, né? Tem muitos judeus com sobrenomes de cidades alemãs. Muitos adotaram sobrenomes do alemão relacionado à profissão deles. Isso era mais uma questão para estar em dia com as suas obrigações perante ao poder público do Estado do país onde eles viviam. Não era uma questão muito importante para os judeus askenazis naquele momento, no século XVIII, onde ainda não se ouvia nem falar em movimento sionista. Bom, eu espero ter contribuído para vocês aí mais um pouco sobre a questão da formação do Estado de Israel e da cultura judaica, da cultura israelense, melhor, enfatizando, e da cultura judaica também, né? Fora das fronteiras de Israel. Esse é o nosso objetivo aí, esclarecer algumas dúvidas que
ficam aí causando nebulosidade na mente de algumas pessoas, né, que desejam participar das nossas comunidades no Facebook, que são abertas a todos, né, mas que, por desconhecer de fato o que vem a ser judaísmo, acabam fazendo proselitismo ou acabam atrapalhando o conteúdo daquilo que é ministrado ali. Bem, é isso aí que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Até um próximo vídeo. Obrigado. Shalom.